Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque, como leitora, eu terminei de ler um clássico na semana passada, que é do nosso querido Franz Kafka, A Metamorfose. E eu confesso que aos meus quase 30 anos, esse ano eu completo 30 anos, para alguns pode parecer pouco, mas é a minha vida toda, eu costumo dizer isso sempre. Eu me considero meio atrasada nas leituras clássicas, e esse livro aqui, eu sentia que estava na hora de ele passar da minha lista de livros que eu pretendia ler para minha lista, para minha pilha de livros já lidos. Uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo, assim, eu leio desde bem cedo, 12, 13 anos, eu já era bem leitorinha. Na verdade, hoje a gente sabe que o estímulo de leitura para crianças tem crescido, né? Até pensando bem, comecei a ler mais na minha pré-adolescência e intensifiquei a leitura na adolescência. E com o passar dos anos, eu entendi que um livro, uma música, um lugar, pode ser percebido de uma forma diferente a depender do indivíduo. O objeto de interpretação sempre vai depender do intérprete, né? O resultado dessa interpretação. Sobre a história em si, eu fiquei pensando em como as atitudes se conectam, porque ao mesmo tempo que a gente pode ser o Gregor, que está passando por uma super transformação na vida dele, que não sabe lidar com isso, que pode estar relacionada à depressão, aquela questão de ele se trancar no quarto e não querer ver ninguém. Inclusive, eu acho que todos os pais deveriam ler esse livro para entender o que pode acontecer com o adolescente naquela fase de transformação. Ao mesmo tempo que a gente pode ser Gregor, a gente pode ser um pouco também a família do Gregor, que não quis aceitar a metamorfose dele, as transformações estéticas, as transformações psicológicas do Gregor, e tratou da forma como a família sabia tratar, com o abandono, tapando o sol com a peneira, praticando isolamento, por vezes o bullying muito presente na nossa atualidade. E partindo do ponto que a primeira publicação de A Metamorfose foi em 1915 e que eu tô trazendo para vocês uma conexão com o que o Franz Kafka escreveu em 1915 com acontecimentos do nosso século 21, inclusive 2025, gente. Eu fico pensando realmente se nós estamos evoluindo. E essa é a parte que eu mais gosto dos clássicos. Independente se for conectando algo ruim ou conectando algo bom, a gente consegue trazer essa teoria, isso que pode ter sido escrito em 1800, 1900, para a nossa atualidade, porque a gente sabe, e não há dúvidas, de que autores como Franz Kafka, Dostoiévski, que eu também gostaria de falar um pouco mais sobre ele aqui nos próximos vídeos, estavam sim à frente do seu tempo. Por isso que a gente consegue fazer essa conexão. Minha especialidade não é literatura, se alguém puder me corrigir e eu estiver falando alguma besteira aqui, eu sou super humilde, vou aceitar sugestões e correções. Mas então, gente, para quem não leu A Metamorfose, eu não vou dar nenhum spoiler. Então fica aqui meus singelos comentários sobre essa obra que eu adorei, gente. Eu gostei demais. Eu pude pensar, é o tipo de obra que a gente lê e a gente realmente fica pensando nos próximos dias, porque eu sugiro que, aliás, acredito que quem for ler essa obra vai conseguir fazer alguma conexão, seja com seu presente ou com seu passado. Tá bom, pessoal? Obrigada.